O produto é bom, por que não vende? O produto é bom, ensina as pessoas a encontrar imóvel a 50% abaixo do valor do mercado. Como é que não vende? Não devia ser assim. Então muita gente fala, pô, meu produto é bom, por que eu não encho a minha sala? E eu descobri, o problema é que eu não sabia marketing. Eu não sabia isso. E na minha história, a história é como é que o Érico chegou na fórmula. Essa história eu falei assim, então quem sabe nisso? E o Érico começa a estudar, a fazer acontecer até que ele encontra um cara nos Estados Unidos que sabia disso, ele vai lá e aprende. Então assim, eu não sei como é que vai ser a sua história. A sua história pode ser, você encontrou, como é que você encontrou essa metodologia? Cara, a minha metodologia eu encontrei porque é XYZ. E aí, A minha metodologia no meu contexto foi quando eu realmente tive um encontro com Deus e eu trouxe os princípios, né, para o casamento. O meu papel, onde era o meu papel, como eu deveria me comportar, show de bola. Pois é, aí dentro desse contexto, quando se você falar desse jeito, e você tem que ser íntegra, não dá para falar o jeito que não é. Se você falar desse jeito, você vai polarizar. Né? Então, existe um outro jeito de... Agora você tem que falar de um jeito que você esteja confortável. Então, por exemplo, esse negócio de encontro... Cara, você não precisa mostrar o seu guia naquele momento. Não mostrar o nome do seu guia. No caso, foi Deus. Então, o que eu falei? Comecei a pensar, meu Deus, eu comecei a procurar isso. E eu encontrei 6 princípios. Show. Eu encontrei 6 princípios. Você não precisa revelar essa parte. 6 princípios originais. 6 princípios que aconteceria e eu falei assim, quer saber de uma coisa? E geralmente na história, a primeira pessoa que você testa é com você mesmo. E aí eu testei comigo. E aí, quando você testou comigo, transformação número 1. Marido, aconteceu isso, coisas que impossíveis de acontecer, e se você pensa no impossível, eu te falei que era muito bom para a verdade, isso aconteceu. Aconteceu assim, assim, assado. Eu falei, meu Deus, isso funciona. E aí vem o segundo nível de teste. Só que eu falei, por que eu devia guardar só para mim? Será que isso aconteceria com uma coisa? E aí eu e meu marido, a gente resolveu fazer isso e testar com outros casais. Será que o que eu faria, e o único jeito de eu saber era saber na vida real. E aí a gente convidou 14 casais, 200 casais para passar nas nossas casas. E o mais interessante é que para alguns deles funcionavam muito bem também. E isso passou uma lição de vida. Aí você cria um processo onde eu criaria desapego. Eu estou numa vida que, sinceramente, eu não preciso mais trabalhar. Isso cria muito desapego. Sabe, de precisar, não preciso. Preciso. Graças a Deus, aí você pode falar, puta, meu marido é o Coco Bambu, a gente tem um grupo empresarial muito forte. Mas depois que a gente chegou lá, eu falo isso também. Você cria um desapego. Contribuição, né? Depois que a gente chegou lá, a gente falou assim, e agora? O que a gente vai fazer? Vai simplesmente ficar assim, assim, assado, assim, assado? Não, a gente pensou em contribuir. E essa é a razão. E aí você entra... Então você entrou, como é que você chegou nesse processo? Você testou, você tem as milhares, centenas de casais, e aí você resolve a terceira objeção. Porque a maioria das pessoas vão entrar com a segunda objeção universal. Essa pessoa só quer ganhar dinheiro em cima de mim. Então, aí já quebra, você vai quebrar. É porque ela fala, ela está com medo. Porque quando ela saca que você não precisa fazer disso, muda muito. Quando ela, peraí, ela não precisa fazer disso. Se ela quiser viver por dinheiro, ela podia virar uma dondoca. Eu podia virar uma dondoca. Eu não sei se vai falar essa palavra ou tal, mas eu tinha capacidade. Se já não era, não era. E aí você fala, caramba, ela não precisa fazer disso. Ela não precisa daquele dinheiro. Mas eu resolvi, depois de fazer o meu trabalho, fiz isso com 200 casais e poucas coisas no mundo, não sei se é verdade ou não, me deixavam tão... Eu devia estar gravando isso, né? A gente tá. Tu tá gravando, tá? Tá. E tem um gravador, tá ligado também. Tá ligado. Eu tive várias pessoas no mundo, eu falei, aquilo era tão bom, até que a gente pensou, mas por que a gente não leva isso para um nicho maior? E por isso que eu estou online aqui com você. Porque eu acredito que, aí você fala que você acredita, eu acho que todos os casamentos merecem a oportunidade. Eu acredito fidelmente, do fundo do meu coração, que todos os meus casamentos merecem ter a oportunidade. Nesse momento, já está todo mundo chorando e as pessoas viram você. Agora é o seguinte, agora vem a sacada. Lembra que quando você ensina, a pessoa concorda ou discorda? Não existe jeito de concordar ou discordar de uma história. História é fato. É fato. Ela pode não acreditar em você, mas ela não tem que concordar que você casou 2 vezes. Entendeu?
ela pode não acreditar. E com o tempo ela vai acreditar ou não. Então, assim, minimamente a maioria das pessoas, quando vê você contando, vai acreditar. Você está entendendo que você partiu e criou conexão sem necessidade de concordância? Se você conta o conteúdo antes da história, você não arou a terra. Então você não consegue lançar semente e ter fruto daquela... A semente... Né? Eu já vi pessoas lançando conteúdo, mas o conteúdo tem que ser tão universalmente, muito louco e pessoalmente à prova d'água, impossível de ter nenhuma aresta errada. E tem poucos caras que ousam falar conteúdo antes de contar a história. Então você promete e aí você cria vínculo, cria história. Quando você contar a história, ela fala assim, nossa, muitas pessoas vão falar, ela é mulher, eu passei por isso, meu Deus, não acredito. Agora ela está preparada para ouvir você.